Olá, pessoal! Somos discentes do curso de Engenharia de Controle e Automação da Escola Politécnica de Pernambuco e, orientados pelo professor Dr. Rubem Carlo Benanti, estamos aqui para dar as boas-vindas ao programa de extensão da cadeira de Programação 2 no período 2023.2. Tudo bem com vocês? Me chamo Igor e, juntamente à minha equipe, estaremos no vídeo de hoje mergulhando a fundo no mundo das strings em linguagem C. Vamos explicar o que elas são e mostrar para vocês sua usabilidade e formas de leituras eficazes, tal como a sua grande importância nesta linguagem. Então, sem mais delongas, vamos começar. Olá, meu nome é Cauê e eu irei apresentar o que são strings. Em C, uma string é uma sequência de caracteres terminada por um caractere nulo, representado por barra invertida zero. O caractere nulo ele indica o fim de uma string. Por exemplo, na frase Hello World, ele vai armazenar caractere por caractere da frase. No caso seria o H maiúsculo, em seguida o E, L de novo, o O, a vírgula, um espaço vazio, W, O, R, L, D, exclamação. E por último, o caractere nulo, que é o barra zero. Hoje vamos explorar como trabalhar com essa estrutura de dados fundamental. Esse código ele ilustra um pouco do que foi explicado. Nesse caso, a string foi declarada como um vetor de caracteres, que está na variável frase, e logo em seguida tem um colchetes com o número 100, que é o tamanho de caracteres que ela pode armazenar. Depois disso, tem um printf pedindo para o usuário digitar uma frase. E logo em seguida tem um scanf, que vai ler a entrada do usuário pelo teclado e vai armazenar a frase digitada na variável com o nome também de frase. E logo em seguida o printf, que vai imprimir na tela essa variável frase que foi lida pelo scanf anteriormente. Olá pessoal, eu sou Lucas Vinícius e vou aqui dar uma introduzida e mostrar para vocês como declarar e inicializar strings em C, tá ok? Começando pelo básico, em C podemos declarar e inicializar strings de várias maneiras. Podemos usar arrays de caracteres ou ponteiros para caracteres, tá? Aqui o que eu vou mostrar para vocês primeiro vai ser usando os arrays de caracteres. Através desse código que vocês estão vendo, né, a gente declara a função main, né, para começar a programar em C, e a gente vai declarar e inicializar a string usando o array de caracteres, que é através de se char nome1, abre conchetes e fecha conchetes. E dentro desse string eu vou botar o hello world, tá? Aqui vai ter um comando para imprimir a string usando o printf, desse jeito que vocês estão vendo na tela, que a gente faz esse comando. E aqui embaixo eu posso alterar a string que eu armazenei. Então aqui eu declaro, né, qual caractere eu quero imprimir. Aqui eu botei o set e boto o que estava antes para o que eu quero mudar, né? Então estou declarando aqui que lá no caractere set eu quero mudar para F, o que era W ali no Hello World, tá bom? E por último, né, a gente vai imprimir a string modificada, certo? É através desse comando aí do printf que vocês estão vendo aí na tela, tá bom? Então, em resumo, para a gente usar esses comandos, né, a gente declara a string e inicializa usando o array de caracteres, correto? E em seguida, um caractere específico da string é alterado e a string modificada é impressa, tá bom? Em seguida aí vocês vão ver como usar os ponteiros, tá, para definir os strings, ok? Olá, meu nome é José Lucas. Neste exemplo, uma string é declarada e inicializada usando a array de caracteres. Em seguida, um caractere específico da string é alterado e a string modificada é impressa. Neste segundo exemplo, estamos introduzindo o conceito de ponteiro de caracteres. Isso é um pouco diferente do array de caracteres do primeiro exemplo. Aqui, declaramos o ponteiro chamado nome2 e o inicializamos com a string hello world. A principal diferença a ser compreendida aqui é que a string que nome2 aponta é constante, ou seja, ela é imutável. Quando imprimimos a string usando printf, estamos simplesmente lendo o conteúdo da string eximido no console. No entanto, não podemos fazer modificações na string original usando esse ponteiro, como fizemos no primeiro exemplo. Isso é importante quando lidamos com strings constantes
ou literais de texto, que são protegidas contra modificações em C. Os ponteiros de caracteres são frequentemente usados para acessar strings constantes, mas é essencial lembrar que eles não permitem alterações na string original. Portanto, ao usar um ponteiro de caracteres como o nome 2, você está limitado a operações de leitura e não pode modificar o conteúdo da string apontado por ele. Além disso, o uso de ponteiros de caracteres promove a economia de memória, porque em vez de criar cópias das strings, você pode usar ponteiros para acessá-las. Isso é particularmente muito útil quando você tem várias variáveis que compartilham a mesma string. Mas também é importante lembrar que, embora não seja possível modificar uma string constante usando ponteiro de caracteres, você pode percorrer a string, procurar caracteres específicos, calcular seu comprimento e realizar várias operações de leitura. Isso é valioso em análise de texto, em processamento de arquivo e em muitos outros cenários. Oi, meu nome é Jasmine e eu vou falar sobre o tópico como ler strings em C, mais especificamente sobre como usar a função scanf. Agora que nós já sabemos como as strings são representadas na linguagem C, vamos aprender como fazer sua leitura dentro do código. Na linguagem C, para ler strings de entrada do usuário ou de algum arquivo, nós utilizamos duas funções, a scanf ou fget, e vamos demonstrar como ambas as abordagens são feitas dentro do código para que você possa escolher qual função seria mais adequada para cada tipo de situação. No código abaixo, nós incluímos a biblioteca stdio para as funções de entrada e saída de usuário. Depois declaramos um array de caracteres para armazenar a string desejada. No caso, vamos utilizar 50 caracteres para armazenar o nome. Utilizamos a função printf, que exibe uma mensagem solicitando que o usuário digite a string. Utilizamos a função scanf para ler a string desejada. Em seguida, exibimos mais um printf com a saudação para o nome que vai ser lido no código e encerramos retornando a 0. No caso da scanf, ela lê apenas até encontrar um espaço em branco, então ela não é muito adequada para utilizar lendo strings com espaços. No mais, a função scanf é uma função de entrada da linguagem C que permite ler os dados da entrada padrão e armazená-los em variáveis. Nós a utilizamos para coletar dados de entrada do usuário e processá-los dentro do programa, e ela possui também algumas especificações. Resumidamente, é uma função essencial para coletar dados de entrada do usuário em C e requer essas atenções ao especificar os formatos de dados, ao manipular espaços em brancos e garantir a qualidade de entrada do usuário para o correto funcionamento do programa. Olá, tudo bem? Meu nome é Israel Fonseca Neto, eu sou aluno de Engenharia de Controle e Automação da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco, UPE. Sou também aluno regularmente matriculado na disciplina Programação 2 do semestre 2023.2. E vamos falar um pouquinho sobre a função get e fget. O que acontece? A função get, ela lê uma string através da entrada padrão stdin, normalmente o teclado. Sua forma geral é gets, abre parênteses, nome da string, fecha parênteses, onde nome da string é a string que vai receber o conteúdo dos caracteres gerados na entrada padrão. A função scanf, ela finaliza a leitura de uma string quando encontra o caractere vazio ou contra barra n. Já a função gets finaliza a leitura de uma string apenas quando encontra o caractere contra barra n. É um pouco diferente no caso do fget, já que a função fget lê uma linha de um fluxo de caracteres especificado e armazena na string apontada pela variável str. A declaração da função, ela é tipo char, é um ponteiro fget com parâmetros char, um ponteiro str, um inteiro n
e um arquivo ponteiro string. Vamos falar um pouco sobre esses parâmetros. O ponteiro str, ele aponta para uma string, array de caracteres, onde a string lida será armazenada. O n é um número inteiro que recebe o tamanho ou número máximo de caracteres a serem lidos, aí incluído o caractere null final. Usualmente o tamanho do array passado como str é usado como o valor do inteiro. String é um ponteiro para um arquivo objeto que identifica o fluxo de onde os caracteres são lidos. Assim, a condição de parada da função fgets é a leitura do caractere n-1, ou a leitura do contrabarra-n, nova linha, ou ainda o caractere fim de arquivo, EOF, o Ctrl+Z, ou ainda o caractere null, o que ocorrer primeiro. Vamos considerar agora um pequeno programa que ilustra o uso de fgets. Esse programa é bem enxuto, ele declara as variáveis, faz a abertura do arquivo, faz o primeiro teste. Se o conteúdo do arquivo já for o contrabarra-0 null, ele imprime a mensagem de erro e sai retornando o código de erro indicado. Se o fgets for diferente de null, ele vai escrever o conteúdo para a saída padrão, por meio do programa puts da variável str. Aí fecha o arquivo, retorna o código de controle de sucesso, número 0, e encerra o programa. O conteúdo do arquivo file.txt é uma frase. Compilando e executando, imprimindo a frase, o programa teve sucesso. É isso aí, até a próxima. Olá, sou Marisol Salles e irei falar sobre a maneira mais eficaz de usar o scanf, o qual lê uma linha inteira de texto, incluindo espaços em brancos em linguagem C. Este é um cenário comum quando desejamos capturar uma linha de entrada do usuário de forma completa, sem ser interrompido por espaços em brancos. Preste atenção nesse código abaixo e note que o coração dele é a linha que utiliza a função scanf para capturar a entrada do usuário. Essa nova formatação de scanf é crucial para isso. Os %, abre conchetes, acento circunflexo, /n, fecha conchetes, indica que queremos ler até 100 caracteres, desde que não seja um caractere de nova linha, por isso que está inserido /n. Isso permite a leitura de uma linha completa, independente da quantidade de espaço em branco nela. O %*C é utilizado para consumir o caractere de nova linha deixado no buffer após a leitura anterior. Vale salientar que a numeração deve ser de acordo com o tamanho da string. Esse formato de ler string por scanf é mais recomendado porque, além de capturar uma linha de texto completa, tem mais flexibilidade. A formação %, abre conchetes, acento circunflexo, /n, fecha conchete, oferece flexibilidade para ler linhas de comprimento variados, enquanto limita o número de caracteres lidos para evitar estouro de buffer. A economia de espaço também é muito boa, já que aloca espaços apenas para uma única linha de entrada, economizando memória em comparação com a leitura de caracteres individuais. No entanto, apresenta os seguintes defeitos. O código de exemplo utiliza %*C para descartar o caractere de nova linha deixado no buffer após a leitura da linha. Isso pode ser propenso a erros se houver caracteres extra no buffer, e também, se a entrada do usuário não corresponder ao formato específico, o scanf pode falhar ou introduzir comportamento inesperado. Portanto, embora seja uma técnica útil para ler linhas inteiras, incluindo espaços, é importante estar ciente dos possíveis desafios e limitações ao usá-la em programas reais. Espero que agora vocês tenham uma compreensão clara de como trabalhar com strings na linguagem C. Lembrando que a prática é essencial para dominar o conceito de armazenamento e manipulação de palavras, e que as strings compõem uma parte essencial em inúmeras outras línguas de programação. Se você quiser uma dica, pode começar praticando a montagem e exibição de palavras pequenas a princípio, através das strings, até chegar no embaralhamento de frases inteiras. E é isso aí, pessoal!
Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com seu amigo interessado no universo de programação e se inscrever no canal para desfrutar de inúmeros outros conteúdos relacionados ao projeto de extensão e linguagem C no geral. Valeu!